Vamos dar início à aula 20, a última aula do curso de Introdução à Ciência do Direito. O tema dessa aula é: possível justificar racionalmente as decisões judiciais? Para poder responder essa pergunta, eu vou remeter, na verdade, às chamadas teorias da argumentação jurídica, que vai ser o tema dessa última aula. E a minha pretensão ao terminar o curso com essa aula, após ter permanecido a maior parte do tempo voltado para a teoria pura do direito de Hans Kelsen e nas últimas aulas para a questão da interpretação e os limites da ciência e da razão no que diz respeito a oferecer um guia, um padrão para a aplicação do direito, isso tanto na concepção do Kelsen, como a gente viu no último capítulo da teoria pura do direito, como também na concepção do Herbert Hart, que foi o tema da última aula. Eu gostaria, nessa última aula, de questionar um pouco isso, fazendo referência a algumas perspectivas contemporâneas que vão justamente se voltar contra esse decisionismo jurídico, essa percepção de que há uma margem arbitrária de escolha por parte dos juízes ou dos tribunais para tomarem suas decisões, vão se voltar contra isso, vão inaugurar uma perspectiva que é chamada de pós-positivismo, e uma das vias assumidas por esse tipo de perspectiva é a via da teoria da argumentação jurídica, que vai problematizar, afinal de contas, o que é racionalidade e em que sentido é possível uma argumentação racional e de que forma isso poderia ser aplicado ao direito. Bem, enfim, então esse vai ser o tema da aula de hoje, e eu vou começar, a minha pretensão inicial é colocar algumas questões bem gerais, introdutórias, inicialmente mais filosóficas, para em seguida dirigir a minha atenção mais para a argumentação jurídica, que vai ser, obviamente, o foco da aula. E ao olhar para essas questões filosóficas de fundo que estão ali, eu gostaria de ressaltar as pretensões teóricas da teoria da argumentação de maneira geral e também da teoria da argumentação jurídica, assim como algumas de suas abordagens principais. Bem, então vamos começar tentando definir o que é argumentar, né? E eu coloquei aqui nesse slide 4 citações de 4 importantes teóricos da teoria da argumentação. A primeira citação é do Chaim Perelman, que foi um dos grandes teóricos da teoria da argumentação, que publicou em 1958 um famoso tratado da argumentação junto com sua colega, a Lucie Olbrecht-Stiteka, e essa definição que ele oferece eu retirei de um verbete sobre argumentação que ele escreveu para a enciclopédia Einaudi, em Portugal, publicada em 1987. E ele definia assim: argumentar é fornecer argumentos, ou seja, razões a favor ou contra uma determinada tese. Bom, outra definição que eu queria trazer é do Stefan Tullman, num livro que ele escreveu junto com outros dois teóricos, o Richard Rick e o Alan Janik, num livro que se chama An Introduction to Reason, uma introdução ao raciocínio, ao raciocinar. Um livro que foi publicado em 1984. O Tullman, ele é um importante teórico da argumentação que publicou também em 1958 um livro bastante famoso chamado Os Usos do Argumento. A definição que eles apresentam é a seguinte: a argumentação é a atividade total de propor teses, pô-las em questão, respaldá-las, produzindo razões, criticando essas razões, refutando essas críticas, etc. Bem, a outra definição que eu gostaria de apresentar é de um livro escrito por 3 autores holandeses, o Emeren, o Grotendorst e o Krieger. O Emeren, inclusive, é um grande nome da teoria da argumentação contemporânea. Eles ofereceram essa definição que eu vou ler para vocês em um livro que se chama Handbook of Argumentation Theory, um manual aí de teoria da argumentação, publicado em 87. E
a definição que eles oferecem é a seguinte: a argumentação é uma atividade social, intelectual e verbal, servindo para justificar ou refutar uma opinião, consistindo em uma constelação de proposições e dirigida no sentido de obter a aprovação de um auditório. E por último, a última definição que eu queria trazer aqui, preliminar do que é argumentar, é oferecida por um grande filósofo contemporâneo, vivo, já com mais de 90 anos, mas vivo, produtivo, e que é realmente um dos maiores teóricos, não só do direito, mas de várias áreas do conhecimento, que é o Jürgen Habermas, um filósofo alemão, que no livro dele, Teoria da Ação Comunicativa, ele oferece a seguinte definição: chamo a argumentação ao tipo de fala em que os participantes tematizam as pretensões de validez que se tornam duvidosas e tratam de aceitá-las ou recusá-las por meio de argumentos. Uma argumentação contém razões que estão conectadas de forma sistemática com as pretensões de validez da manifestação ou emissão problematizada. Bem, a minha intenção aqui não é entrar em cada uma dessas definições, explicar as especificidades de cada um desses pensadores, das suas obras, mas simplesmente reter algumas características mais gerais. Primeiro, a argumentação, como a gente pode ver por essas definições, ela envolve a justificação de posições que assumimos, né? Então, ela envolve a fundamentação de escolhas que fazemos, a sustentação de crenças que possuímos, a legitimação de práticas ou de ações que realizamos, etc. Né? Então, há vários múltiplos aí, domínios da argumentação, que em termos gerais, a gente pode dizer que a argumentação ela tem domínio, ela acontece em diferentes domínios, né? Passa pela vida cotidiana, passa pela ciência, pela filosofia e também pelo direito. Enfim, a todo momento estamos, de alguma maneira, argumentando, ou seja, oferecendo razões para justificar uma escolha que a gente faz, uma decisão que a gente toma, né? Uma crença que a gente possui para legitimar uma prática ou uma ação que a gente realiza para tentar convencer alguém de alguma coisa, ou defender um determinado ponto de vista. Enfim, a todo momento nós argumentamos, né? E a prática científica e a prática jurídica são eminentemente argumentativas, né? E são argumentativas no sentido próprio também, ritualizado, com procedimentos bem estabelecidos, etc. Bem, dito isso, então, como uma tentativa de aproximação inicial, a segunda questão que eu queria colocar é como a argumentação foi abordada na tradição ocidental, ou seja, de que maneira isso foi estudado, que tipo de perspectiva, quais temas foram mais problematizados, foram destacados nesses estudos. Bem, o termo mesmo, teoria da argumentação, ele é bastante recente, né? A gente pode dizer que a sua difusão remonta a meados do século XX, então coisa de 70 anos atrás. Mas, embora o termo teoria da argumentação seja razoavelmente recente, obviamente a questão envolvida ali não é nova. A argumentação foi objeto de reflexão desde os primórdios aí da filosofia ocidental a partir de diversas perspectivas. Bem, vou fazer referência aqui a um teórico norte-americano chamado Joseph Wenzel, né? Ele publicou uma série de artigos e textos nos quais ele fala em 3 campos de estudo como os 3 principais campos de estudos da argumentação, que são eles, ou 3 perspectivas ou maneiras de abordar esse problema da argumentação. A primeira dessas perspectivas é a lógica, a segunda a dialética, e a terceira, aliás, a segunda é a retórica e a terceira a dialética. Bom, eu vou começar abordando a perspectiva lógica de estudo da argumentação. Bem, estudar a argumentação de um ponto de vista lógico significa estudá-la como uma cadeia de proposições, uma cadeia que se organiza de uma forma a qual, de uma determinada proposição, ou dadas certas proposições, nós podemos inferir ou retirar outras proposições ou
avaliar a verdade de outras proposições, né? Enfim, então, as proposições se encadeiam como premissas e conclusões, né? Premissas é aquilo que é dado e a conclusão seria aquilo que a gente pode extrair ou inferir daquilo que está dado, né? Esse estudo puramente formal pensa essa relação entre as proposições de um ponto de vista estritamente formal, ou seja, apenas sem entrar no conteúdo, vamos dizer assim, das proposições, mas simplesmente na forma como se estrutura o raciocínio, ou seja, se dadas essas premissas eu posso afirmar essas proposições, ou seja, considerando que as proposições A, B e C são verdadeiras, eu posso então concluir que a proposição E também é verdadeira. Perceba? Eu não estou entrando no mérito se elas são de fato verdadeiras ou falsas. Eu estou simplesmente dizendo que se eu admito a verdade dessas proposições, logo eu devo admitir também a verdade dessa outra proposição. Ela decorre ou ela pode ser inferida logicamente, né? Enfim, então, a lógica ela faz esse tipo de análise da forma do nosso raciocínio, da estrutura do nosso raciocínio e das inferências válidas. Ao lógico interessa essas estruturas que determinam as construções dos argumentos e suas relações entre si, né? A questão, então, é aplicar padrões de avaliação de validade. O que a lógica faz é funcionar como uma espécie de instrumento que nos permite analisar o nosso raciocínio de um ponto de vista formal. Bom, se a gente for buscar na antiguidade, a gente vai encontrar o grande nome, assim, que é considerado o pai da lógica formal, aquele que primeiro sistematizou uma teoria para análise dos raciocínios humanos, foi Aristóteles, e ele fez isso, né? Ele ofereceu essa primeira formulação consistente da lógica no Ocidente, que é a chamada teoria do silogismo. Silogismo quer dizer justamente esse encadeamento dos juízos, né? Para usar o termo de Aristóteles, mas ele fez isso num tratado famoso chamado Organon, né? E o Organon, em grego, significa justamente ferramenta, é uma espécie de ferramenta para pensar de uma maneira mais rigorosa, para organizar e dirigir o nosso raciocínio, né, de uma forma mais consistente, de uma forma mais precisa, né? Enfim, então esse era o objetivo, né, original da lógica e que permanece de alguma maneira nos estudos dessa área, nos estudos lógicos. Enfim, ainda que a lógica tenha se transformado e se sofisticado muito, especialmente a partir do final do século XIX, mas Aristóteles certamente foi o seu grande fundador, o seu grande sistematizador na antiguidade. Bem, então dito isso sobre a perspectiva lógica, parto para a segunda perspectiva de estudo da argumentação, que é a retórica, tá? É aquela que vai estudar a argumentação, não mais desse ponto de vista puramente formal, como faz a lógica, mas levando em conta a argumentação como um processo persuasivo, ou seja, argumentar envolve tentar convencer alguém ou persuadir alguém de alguma coisa, significa tentar obter o assentimento de um determinado auditório, né? Enfim, então a perspectiva retórica destaca na argumentação humana essa questão da adesão de um auditório, o fato de que toda argumentação ela visa convencer ou persuadir alguém, né? Enfim, então a gente pode analisar as argumentações também não só do ponto de vista da sua forma, como a lógica faz, mas também do ponto de vista da sua eficácia, do seu sucesso argumentativo, ou seja, do quanto ela é capaz de persuadir ou convencer ou intensificar uma a adesão ou assentimento de um determinado auditório. Os manuais, para a gente pensar então nas referências disso na antiguidade, a gente vai encontrar algo dessa ordem nos manuais de retórica dos sofistas, né? Aqueles antigos pensadores da Grécia, que são exemplos, né, de pensadores que vão desenvolver esse tipo de abordagem, que vão dar cursos que supostamente ensinavam a arte do discurso, a arte do bem dizer, de elaborar discursos persuasivos, convincentes. Essa arte, inclusive, né, essa arte oratória e retórica, ela nasce, acredita-se, no âmbito judiciário, né, nas disputas dos tribunais, né, enfim. Além dos grandes sofistas como Gorgias, como o Cállicles, como, enfim, vários outros
grandes nomes da antiguidade, o outro nome, né, também grandes filósofos como Aristóteles se dedicaram à retórica, né? Tem o texto A Arte Retórica de Aristóteles, a Tópica, que é um dos livros do Organon, também se dedica a questões relacionadas à retórica e à dialética, enfim. Então, há uma série de estudos na antiguidade, mas essa área do conhecimento ficou grandemente marcada pelas críticas que Platão fez a esse tipo de perspectiva ou de abordagem da argumentação, contrapondo à retórica aquilo que para Platão seria a filosofia. A retórica seria uma espécie de busca por uma obtenção de vantagens, simplesmente adular e enganar as pessoas, o auditório, enquanto que a filosofia não, seria uma prática mais digna, que busca a verdade e que não está interessada apenas na adesão, mas sim no convencimento racional e na busca da verdade. É assim que Platão tratou essa questão, e essa crítica que ele faz à retórica explica em grande medida a conotação ainda até hoje pejorativa que o termo retórica carrega, né? Essas críticas famosas de Platão aparecem sobretudo em dois diálogos de Platão, tanto no Górgias, né, o diálogo que leva o nome desse sofista, como também no Fedro, nesse outro diálogo. Enfim, agora parto para... A gente vai ver, aliás, mais para frente, que essa perspectiva, embora tenha recebido essa crítica e essa conotação pejorativa desde Platão, ela foi reabilitada contemporaneamente, e existe uma releitura dessa perspectiva e uma tentativa de extrair desses estudos retóricos ou dessa abordagem retórica novos elementos para a gente pensar, por exemplo, a justificação das decisões jurídicas. Bem, e por fim, a última perspectiva que eu queria abordar aqui é a perspectiva dialética, que é centrada no procedimento que regula as discussões e que organiza as intervenções, isso numa troca argumentativa. Então, o destaque dessa perspectiva recai sobre o elemento dialógico, o fato de que argumentar envolve algo da ordem do diálogo, da troca de ideias, de opiniões, né? E que a ideia desses estudos dialéticos é tentar acentuar a forma como se deve conduzir o discurso, qual seria a maneira mais adequada para organizar essas intervenções, quem pode falar, como, o que é pertinente, o que não é, o que deve ser aceito ou não nesse jogo da argumentação. Enfim, então ao dialético interessa confrontar opiniões e promover um exame crítico, né? Um exame que permita justamente fazer com que vença o melhor argumento, com que prevaleça o melhor argumento. É uma espécie de busca cooperativa, cada um oferecendo suas ideias e opiniões, e a ideia é que a melhor opinião possa prevalecer, que a gente estabeleça regras para que isso seja possível. Enfim, então Talvia nos remete, para buscar mais uma vez uma origem na antiguidade, nos remete à prática socrática da discussão. Todo mundo deve saber que Sócrates não deixou um único texto publicado, mas dedicou toda a sua vida ao diálogo, à discussão filosófica, isso na praça pública, na Ágora, em Atenas, enfim, e valorizava justamente uma determinada... Ele estabelecia, vamos dizer assim, um jogo de pergunta e resposta no qual o objetivo era não simplesmente fazer com que a sua opinião prevalecesse ou sua própria visão vencesse a discussão, não era isso, mas a ideia era permitir que a verdade pudesse nascer, pudesse vir à luz. Ele dava um nome, inclusive, para essa prática do diálogo que ele exercia, que é maiêutica, que no grego significa justamente o parto, o nascimento da verdade. A ideia de que, assim como a mãe dele, que era uma parteira, Sócrates seria uma espécie de parteiro da verdade. O filósofo seria aquele que permite que a verdade possa nascer. E como que ele faz isso, com que a verdade nasça? Não agindo como se fosse um sábio que simplesmente transmite a verdade para seus discípulos. Sócrates, aliás, é o oposto disso. Ele dizia uma famosa frase de Sócrates, eu só sei que nada sei. Enfim, então, ele não se colocava na posição daquele que sabe, do sábio. Pelo contrário, o que ele fazia era uma espécie de... Ele fomentava uma prática um jogo no qual todos poderiam expor
suas visões, suas opiniões, e a partir dessa troca de opiniões é que a gente produziria um contexto no qual a verdade poderia vir à luz, né? Enfim, então é a prática do diálogo que é fundamental para Sócrates, mas não qualquer diálogo, não de qualquer maneira, mas sim seguindo certas regras, né? Seguindo um jogo no qual as razões devem ser contrapostas, examinadas criticamente. Enfim, então essa é uma tradição importante, uma perspectiva importante no estudo da argumentação, é olhar, vamos dizer assim, para os procedimentos, para as regras que estabelecem o como se deve argumentar, quem pode falar, de que maneira, etc. Distribui o ônus da prova e por aí vai. Bem, então, em suma, a tradição filosófica, para resumir essa parte mais filosófica, em suma, a tradição filosófica investigou a argumentação sob diferentes perspectivas e todas elas, de formas variadas, influenciaram o domínio jurídico, né? Enfim, então, na segunda parte, eu vou começar tratando justamente da argumentação jurídica, né? Bom, primeiro vamos entender o contexto no qual essas teorias da argumentação jurídica aparecem. O contexto é após a Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma tentativa de se pensar racionalmente as decisões judiciais, os valores, as escolhas morais, as decisões. Havia uma percepção de que, por exemplo, uma experiência como o nazismo não deveria ser admitida, aceita como direito válido, e era preciso então entrar no mérito, era preciso que, para que um direito possa ser considerado válido, que ele preencha certas pretensões de correção moral, que ele não seja um instrumento de morte, que não seja cruel, etc. Enfim, então há um contexto no qual vários teóricos, isso no pós-Segunda Guerra Mundial, vão rejeitar o decisionismo jurídico, ou seja, a ideia de que a gente possa simplesmente deixar as decisões jurídicas para o arbítrio das autoridades, para que elas possam arbitrariamente, discricionariamente tomar a decisão que bem entender, simplesmente porque estão imbuídas de um determinado poder, de uma autorização legal, de uma competência específica. Enfim, então as autoridades, em última instância, não teriam mais essa liberdade para discricionariamente produzir o direito. Pelo contrário, há uma tentativa muito comum no pós-guerra, que é justamente de eliminar ou diminuir o espaço para o arbítrio no direito, né? Diminuir o espaço para atos discricionários. Não que eles acabem completamente, mas reduzir ao máximo a discricionariedade, esses atos puramente volitivos, que não tem justificativa alguma à luz do direito, que não encontram nenhum tipo de amparo racional. Enfim, então, de certa maneira, ao rejeitar isso, esses teóricos também vão se voltar contra uma típica consequência do positivismo jurídico, dos pensadores positivistas, como a gente viu tanto no Herbert Hart como no Hans Kelsen, né? Ou seja, um limite para a ciência e para a justificação racional que faz com que, em grande medida, a aplicação do direito seja entregue ao arbítrio da autoridade competente, seja um ato discricionário. Enfim, esses, então, teóricos vão se voltar não só contra essa consequência do positivismo jurídico, que é abrir a porta para um certo decisionismo jurídico, mas vão se voltar também contra algumas das bases mais importantes e fundamentais do positivismo jurídico, em particular contra a tese do não cognitivismo moral e a tese da não separação, e a tese, aliás, da separação entre direito e moral. O que significa isso? Significa que, por exemplo, quando a gente vê a teoria do Kelsen, como nós vimos aqui nesse curso, é claro que Kelsen rejeita a possibilidade de uma razão prática, né? A razão se limita apenas a uma descrição daquilo que está dado, de fatos que são passíveis de serem conhecidos, descritos e conhecidos cientificamente, né? Todo o campo prático no sentido de que diz respeito à ação humana, o campo da ética, o campo da política, etc., reduz-se ou aquilo que está dado, que pode ser simplesmente descrito, no caso normas jurídicas, morais e tal, ou então reduz-se a um querer, a um sentimento moral, subjetivo,
a moral é relativa, etc. Como a gente viu várias vezes quando eu tratei disso no pensamento de Hans Kelsen. Isso é uma perspectiva que filosoficamente tem várias antecedentes. A filosofia do David Hume, como eu também mencionei em uma aula anterior, é um importante antecedente desse tipo de concepção. A aposta agora desses novos teóricos do século XX e do pós-guerra, vai na direção contrária ao positivismo. Vai justamente afirmar a possibilidade da razão prática, eles vão tentar reabilitar o uso prático da razão. O que é essa razão prática? Essa razão capaz de guiar a ação humana, capaz de estabelecer o que é conveniente que se faça, capaz de dar uma diretiva em situações de escolha, retirando nossas escolhas e decisões desse campo do arbítrio, do mero querer, da pura vontade. Enfim, então, de certa forma, toda teoria da argumentação jurídica pressupõe a possibilidade de um uso prático da razão. Possibilidade que a gente possa racionalmente discutir qual decisão é melhor ou pior, qual escolha é mais ou menos justificada, etc. Então, a reabilitação da razão prática alarga, de certa maneira, os horizontes da teoria do direito em uma direção pós-positivista. Essa é apenas uma das perspectivas do pós-positivismo, mas é uma perspectiva importante. Em suma, na origem da teoria da argumentação jurídica, nós encontramos, portanto, uma insatisfação com algumas consequências aí do positivismo jurídico, tanto daquele positivismo legalista lá do século XIX, que pensava em um modelo de subsunção jurídica, que tinha um sonho lógico-dedutivo de aplicação das leis, que é uma concepção positivista que o próprio Kelsen, o próprio Hart já tinham abandonado e já eram críticos em relação a ela, mas para além de rejeitarem esse positivismo legalista lá do século XIX, o pós-positivismo vai também rejeitar o neopositivismo, ou positivismo de Hans Kelsen e do Herbert Hart. Isso porque vão acreditar que não se deve mais cindir ato de vontade e ato de conhecimento, o ato volitivo e ato cognoscitivo. E também não se deve mais admitir um amplo campo de discricionariedade nas decisões, que é o decisionismo que de alguma forma, pelo menos em alguma medida, tanto Kelsen quanto Hart acabam caindo nesse mesmo problema. Isso do ponto de vista desses teóricos do pós-positivismo. Bem, então, com isso eu termino a primeira parte dessa aula e vou começar a segunda parte tratando do chamado problema da decisão ou de como justificar racionalmente as decisões jurídicas.